Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aos nossos estudos? Estamos no Super Enem do IFCE. A gente agora vai continuando no módulo 8, que trata de geometria espacial, e nessa aula de hoje, que é a segunda aula, vamos tratar sobre cilindros, cones e esferas, ou seja, corpos de revolução. Dependendo da bibliografia, vem também como corpo de revolução esse assunto, tá certo? Professor Glauber Dantas Moraes, o famoso Gzinho no cavanhaque, e professor lá do Campus Avançado de Jaguarana, bem pertinho, certo? Vamos dar início aos nossos estudos. Primeiro, para falar de cilindro. O que é um cilindro, minha gente? Sejam alfa e beta dois planos paralelos distintos, AB, uma reta que intercepta os planos alfa e beta, e S, uma região circular. Estou falando de círculo, circunferência. Então, tá aí, eu tenho alfa e beta, dois círculos e essa retazinha aqui que separa os dois, tá vendo? Se eu estou trabalhando com círculo, com região circular, uma coisa que eu tenho que me preocupar é com raios, medida do raio, tá certo? Destacamos também a altura, que é a distância entre esses dois planos, sempre formando um ângulo 90 graus. Chama-se de cilindro de base circular a união de todos os segmentos PQ, paralelos a AB, com Q pertencente a S e P pertencente a beta. Ou seja, a gente vai trabalhar com o cilindro, ó, aquela voltinha bem bonitinha. A distância entre os dois planos, entre as duas faces, a face de cima e a face de baixo, é a altura do cilindro. A região circular é a base do cilindro. Note que eu tenho uma base embaixo e outra base em cima, então são duas bases, dois círculos como base. E o segmento de reta, PQ, a gente chama de geratriz do cilindro, tá certo? Quando a reta B é perpendicular ao plano, a gente diz que o cilindro é o cilindro circular reto. E no cilindro circular reto, a altura e a geratriz têm a mesma medida. É por isso que a gente quase nunca fala de geratriz de cilindro. Geratriz a gente trata mais com cone, tá certo? Vamos lá. O que é um cilindro de revolução? Como o cilindro circular reto pode ser obtido pela rotação completa de uma reta em torno de um eixo, eu tenho aqui um eixo e tenho aqui uma reta. Se eu girar de forma completa, eu tenho um cilindro. A gente, em torno da reta tem o eixo fixo, sendo R paralela, e a distância da reta ela também é denominada de cilindro de revolução. Revolução, rotação, tá certo? Beleza? Tranquilo? Vida que segue. Vamos lá. Tá aí o nosso cilindro. Repara aqui que eu peguei esta retinha aqui e fiz uma rotação nela. Com isso, eu formo o cilindro, beleza? A secção meridiana, secção corte. Meridiana que é corte vertical. É um retângulo que se obtém ao seccionar o cilindro por um plano alfa que contém o seu eixo. Sendo R a medida do raio da base e H a medida da altura do cilindro, a área da secção meridiana é dada por 2RH, base vezes altura. Tal. Aí por que a base? Por que ter 2R aí, Glauber? Porque a base ela é o diâmetro do círculo. Tá aí a secção meridiana, tá certo? Isso é tão bom de fazer. Beleza? Tranquilo? Vida que segue. Planificação de cilindros e fórmula. Aí está a planificação do cilindro. Eu tenho uma base que é um círculo na parte superior, eu tenho essa outra base aqui que é um círculo na parte inferior, e tenho um retângulo formando a lateral do meu cilindro. Se é retângulo, o comprimento dessa base aqui é justamente o comprimento da circunferência. Comprimento da circunferência, 2πr. Tá certo? E a altura H. Com isso, como a base é um círculo, a área do círculo, πr ao quadrado. A área da superfície lateral, 2πr H. Tá certo? E a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral.
Aí você pode, tem gente que faz 2πr, 2πr H mais R. Pronto, essa é a forma. Eu prefiro calcular de forma separada. E o volume do cilindro, da mesma forma que acontece com o prisma, é área da base vezes altura. Isso aí a gente faz, que é o princípio de Cavalieri, para determinar que esses volumes são iguais. Tá certo? Vamos lá. Entenderam? Então, minha gente, é círculo e circunferência. 2πr, πr ao quadrado. E sua vida tá... Garanto que você vai ser muito feliz com esse assunto, se cair na prova. Vamos falar agora de cone. Qual a diferença de cone para cilindro? Olha, o prisma a gente relaciona com o cilindro. O cone a gente relaciona com a pirâmide. Então, eu vou ter do mesmo esquema. Um plano embaixo, a base, que é o meu círculo. E em cima, o vértice. Então, eu tenho uma base embaixo e um vértice em cima. Tá certo? A altura, que é a distância do vértice até a base, seja um plano alfa, um ponto V que não pertence a alfa, e um círculo lambda contido no plano lá embaixo alfa. Chama-se cone circular a união de todos os segmentos de reta com a extremidade em V e a outra em lambda. Beleza? O ponto V a gente chama de vértice do cone. O círculo lambda é a base do cone. A distância H do vértice até o plano é a altura do cone. E o raio do círculo de baixo, da base, é o raio da base. Tá certo? Qualquer segmento com extremidade V e outra na circunferência da base é chamado de geratriz. Ou seja, esse rapazinho daqui, ó, que vai daqui e para aqui embaixo, a gente chama ele de geratriz, que representamos geralmente pela letra G. Nesse caso dessa figura, essa geratriz, eu vou ter várias geratrizes diferentes. É por isso que é interessante a gente trabalhar com cone reto. Primeiro, o cone circular reto, também chamado de cone de revolução, pois pode ser gerado pela rotação de um triângulo retângulo em torno de um de seus catetos. Tá aí, eu pego um triângulo retângulo, fixo aqui e rotaciono. Tá aqui o meu triângulo retângulo, tá vendo? E uma das coisas que a gente mais gosta de trabalhar, teorema de Pitágoras. Eu fixo ali, eu rotaciono, eu consigo determinar o cilindro, tá certo? No cone circular da figura, nós temos a altura, formando um ângulo de 90 graus com a base. A altura, geralmente, quando o círculo é reto, quando o cilindro é reto, a altura ela vai bater exatamente no centro do círculo da base. Nós temos o raio da base e a geratriz. G é a geratriz, aqui é um acento da superfície lateral do cone, tá certo? Então, quem é que eu destaco no cone? Raio da base, geratriz e altura. O triângulo VOB é retângulo, portanto, vale o teorema de Pitágoras, que G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Tá certo? Vamos para a planificação e fórmulas. Aí está a planificação do cone. Quem gosta muito de fazer quem já fez festa de aniversário já viu que aquelas chapeuzinho de palhaço é justamente esse rapazinho daqui, ó. Esse rapazinho daqui, que é a superfície lateral. Repare que essa superfície lateral, ela é nada mais, nada menos do que um setor circular. Tá certo? Então, nós temos no cilindro, no cone, nós temos essa superfície lateral, que é um setor circular, e nós temos também uma base, que é um círculo. Tá certo? Portanto, a área da base de um cone é πr ao quadrado, porque é a área do círculo. A superfície lateral do cone cujo raio da base é R e cuja geratriz é G, é equivalente a de um setor circular de raio G e cujo arco tem comprimento 2πr. Assim sendo, a área lateral é πrg. Detalhe,
eu destaquei aqui este ângulo, que é o ângulo alfa, tá certo? Mas esse ângulo, eu não preciso dele para determinar a área daquela superfície. Por quê? Porque se eu tenho esta medida daqui, ela é expressa em radianos. Então é como se eu já estivesse te entregando o ângulo em radianos, tá certo? E é por isso que a gente não envolve os ângulos ali naquela figura, naquela fórmula da área lateral de um cone. E a área total vai ser a área da base mais a área lateral. Aí você vai fazer, tem gente que faz, bota aí evidência, vai ficar πr que multiplica R mais G. Da mesma forma que ocorre na pirâmide, o cone, ele vai ter volume sendo 1/3 do volume do cilindro. É 1/3 da área da base vezes a altura. Tá certo? Beleza? Entenderam? Vamos para as esferas. Chama-se de superfície esférica o lugar geométrico dos pontos do espaço que distam uma constante R de um ponto O, denominado centro da superfície esférica. Tá aí. É uma bola, uma esfera é uma bola. Se você pegar, rotacionar meia circunferência, você tem uma esfera oca. Tá certo? É por isso que também é um cilindro de revolução, porque ele é obtido pela rotação de uma semicircunferência. Se eu rotacionar uma semicircunferência, eu vou ter uma esfera bem direitinho. Tá certo? O raio OA é o raio da superfície esférica. E aqui é simples, tá, pessoal? Para onde você puxar aqui, você tem raio. A área da superfície esférica é dada por A igual a 4πr ao quadrado. Isso aqui, essa demonstração ela é realizada mesmo lá no nível superior, cálculo de integrais e tal. E a esfera chama-se esfera a região do espaço limitada por uma superfície esférica. Tá certo? A superfície esférica, eu tenho toda a superfície, calculo a área da superfície esférica. E o volume eu calculo da esfera. É o mesmo esquema. E o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. É o mesmo esquema de círculo e circunferência. Circunferência tem comprimento e círculo tem área. A superfície esférica tem área e a esfera tem comprimento. Beleza? Tem volume, desculpe. Então, aí aqui nós temos algumas coisas que a gente pode falar. Por exemplo, se eu cortar aqui essa parte de cima da chamada de calota, lembra de calota polar? É daí que vem, tá certo? Se eu cortar aqui no meio, eu vou separar essa esfera em 2 hemisférios, tranquilo? E assim a gente consegue determinar. Agora, o que é importante de você saber da esfera? O raio. Porque se você sabe do raio, você sabe da área e do volume. E outra coisa que você tem que se lembrar é que sempre busque trabalhar com triângulos retângulos. Tá certo? Vamos ver uma questãozinha aqui do Enem para a gente ver como é que funciona. Questão do Enem. Uma artesã confecciona 2 diferentes tipos de vela ornamental a partir de moldes feitos com cartões de papel retangular 20 por 10, conforme ilustram as figuras abaixo. Unindo 2 lados opostos do cartão de 2 maneiras distintas, a artesã forma cilindros e em seguida os preenche completamente com parafina. Então, eu tenho no tipo 1, a folha está deitada, ela quando gira, ela tem esse cilindro aqui. No tipo 2, a folha está em pé. Aí você repara que a altura é maior, mas o raio da base é bem menor. Supondo-se que o custo de vela seja diretamente proporcional ao volume de parafina empregado, o custo da vela do tipo 1 em relação ao custo da vela do tipo 2 será o dobro, o triplo, igual a metade ou a terça parte. Tranquilo? Então, o que é que eu preciso fazer?
eu preciso calcular o volume do primeiro cilindro e o volume do segundo cilindro e fazer a verificação de um com o outro. É só uma razão simples que resolve isso. Nesse caso, para determinar volume, note que aqui, no tipo 1, a altura é 10 e o comprimento é 20. Qual vai ser o raio? A gente vai verificar daqui a pouco. No tipo 2, a altura é 20 e o comprimento total da circunferência que forma a base é 10. Então, vamos resolver. Vamos primeiro calcular o volume das duas velas. Na vela tipo 1, temos que o comprimento da circunferência que forma a base é 20 centímetros e a altura é 10 centímetros. Logo, 2πr é igual a 20. Eu vou atrás do raio, tá certo? Quem é o raio? 2πr igual a 20. O 2 e o π, que está multiplicando, vai para o outro membro da igualdade dividindo. Ficamos com 20, R igual a 20 dividido por 2π. 20 por 2 dá 10. R é igual a 10 sobre π. Glaube, eu tenho que usar qual valor para π? Não precisa, você pode deixar tudo em função de π e no final reza para cancelar, tá certo? Então, vamos lá. Se o raio é 10π, quem vai ser a área da base? πr ao quadrado. Então, vezes a altura, porque eu estou calculando o volume, tá? 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 10, 1000. Tá certo? Π, e aqui embaixo fica π ao quadrado, nós temos que fica π sobre, olha só, 100 vezes 10 sobre π ao quadrado. Π cancela com esse quadrado, fica π embaixo, 100 vezes 10, 1000. Tá certo? Então, o volume da primeira vela é 1000 sobre π centímetros cúbicos. Beleza? Na vela do tipo 2, temos que o comprimento da circunferência que forma a base é 10 centímetros e a altura é 20. Eu vou usar o mesmo raciocínio que eu usei para calcular o volume 1 e vou determinar o volume de 2. E repare que eu estou deixando tudo em função de π. Vamos ver como é que fica. 2πr é igual a 10. Deixa eu só diferenciar aqui. Esse aqui é 1, esse aqui é 1, R1. Esse aqui é 2, índice 2, índice 2, índice 2. Da mesma forma, 10 dividido por 2 dá 5. Ficamos com 5 sobre π. Aqui, o volume da segunda vela é a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Vamos lá. 5π, que multiplica 25 sobre π ao quadrado, vezes 20. Olha que chique, ó. Π cancela com esse quadradozinho aqui. 25 vezes 20, 500. Então, ficamos com 500 sobre π centímetros cúbicos de volume da segunda vela. Para determinar o custo, ele diz que é diretamente proporcional. Eu vou fazer a razão entre esses dois volumes. Ele quer saber quantas vezes o volume do tipo 1 é em relação ao tipo 2. Então, é a razão de V1 sobre V2. Olha, quando eu faço V1 sobre V2, V1 é 1000 sobre π, V2 que é 500 sobre π, já dá para perceber que um é o dobro do outro, né? Mas vamos lá. Divisão de fração. Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Quando a gente faz isso, a reza valeu a pena porque o π cancelou com π. Tá certo? E 1000 dividido por 500 é 2. Note que o volume do primeiro em relação ao segundo é o dobro. Portanto, o custo da vela 1 é o dobro do custo da vela 2. Tá certo? E entenderam como é que funciona? É simples, é só você sair com calma. Lembra das fórmulas que tem, que você consegue resolver bem direitinho. Nessa segunda questão, também do Enem, diz o seguinte. Em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados, em taças com formato de um hemisfério, figura 1. Hemisfério, como a gente viu, corta no meio, tá certo? Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Pense numa coisa boa de se fazer. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo de formato de cone, com formato de cone.
Figura 2. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taça fosse igual. Considere que o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo e o volume do cone é 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Sabendo que a taça com formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do volume de champanhe que deve ser colocada na outra taça em centímetros é de 1,83, 6, 12, 56,52 e 113,04. Bom, em primeiro lugar, vamos lá. Vamos olhar aqui. Uma das coisas boas dessa questão é que ele me diz quem é os volumes, quais são as fórmulas que eu vou usar. Tanto o volume da esfera quanto o volume do cone. Só que cabe uma reflexão. Note que a esfera, aqui, esse hemisfério, ele é a metade da esfera. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que eu vou calcular o volume da esfera e vou dividir por 2. Tá certo? Vamos lá, vamos ver como é que vai funcionar a nossa vida aqui. Eu deixei o figura aí para a gente ter a base e as duas fórmulas que ele me disse. Portanto, o que é que nós temos? V1 é igual a V2. Quem é V1? Lembre-se que o volume da esfera é metade do volume do hemisfério, é metade do volume da esfera. Que vamos fazer a brincadeirinha aqui saudável, salutar. Olha só que coisa boa. O volume do cone, que é 1/3 de πr ao quadrado vezes h, é igual a metade do volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo sobre 2. Esse 2 aqui, ele passa para cá multiplicando, tá certo? Esse 2 passa para o outro lado multiplicando. Então é por isso que ficou 2/3 de πr ao quadrado h igual a 4/3 de πr ao cubo. 3 eu cancelo com 3. Π eu cancelo com π. 4 eu cancelo com 2, vai ficar 2 aqui, tá certo? R ao quadrado, vou passar para o outro lado. Eu vou ter R ao cubo dividido por R ao quadrado. Aplicando a propriedade das potências, é por isso que aqui ficou que H é igual a 2R. Ou seja, eu não precisei nem calcular o volume da esfera, muito menos o volume do cone. Eu já fui direto fazendo a relação de igualdade entre eles. Portanto, o R é 3, como a gente está vendo aqui. 2 vezes 3, H é igual a 6 centímetros. Com isso, a gente tem que a alternativa correta é a letra B. Beleza, pessoal? Olha, dessa forma, a gente encerra esse módulo 8, que tratou de geometria espacial. Tá certo? Algumas características que eu gostaria de falar para vocês. Primeiro, para trabalhar com geometria, é bom que você se lembre muito das formas de área. Quais são as formas de área que a gente mais usa? Principalmente as formas de triângulo. Qualquer coisa que se você tem uma figura lá na base do prisma e tal, e você não sabe como é que calcula aquela área de um hexágono, do octógono, trabalha com triângulos que você chega lá. Triângulo e trigonometria são duas coisas que vão te ajudar bastante na parte de prisma e pirâmide. Nessa parte de cone, cilindro e esfera, é lembrar de circunferência. πr ao quadrado vai dar tudo certo na sua vida. Então, o que é importante? É raio. Tem aí também, de esfera, se você for atrás, você vai perceber que tem várias outros detalhezinhos. Tem a calota polar, como eu falei, tem o hemisfério. Tem o que eu chamo que é o gomo da laranja, porque a esfera parece com a laranja. Aí cada bichinha daquela, cada gomozinho daquele recebe um nome também. E tudo tem fórmula. Vantagem de fórmula, você chega mais rápido no resultado. Quanto mais conhecimento você adquire, melhor para você. E tempo é algo que você precisa bastante. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte de geometria espacial. Com isso, eu vou encerrar agora esse módulo 8. Saúde e sucesso para todos e até a próxima.